A paz do Senhor, meus queridos, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição bíblica Jovens, lição de número 12, que está trazendo o título Uma Vida Cheia do Espírito. Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2023 e nesse trimestre está trazendo o título Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. E nós já passamos por 11 lições e na lição de número 1 nós estudamos o tema santificação, o caminho que leva à vida eterna com Deus. Na lição de número 2 estudamos o pecado sob a perspectiva do Deus que é santo. Na lição de número 3, estudamos o temor a Deus é o caminho da santificação. Na lição de número 4, estudamos a santificação e a palavra de Deus. Na lição de número 5, estudamos libertos para viver em santidade. Na lição de número 6, estudamos mortos para o pecado, mas ainda lutando contra ele. Na lição de número 7, estudamos santidade de dentro para fora. Na lição de número 8, nós estudamos o ensino de Jesus sobre santificação no Sermão do Monte. Na lição de número 9, nós estudamos a santidade é a marca do crente. Na lição de número 10, nós estudamos arrependimento, perdão e santificação. Na lição de número 11, que foi estudada no domingo que se passou, trouxe o título ou o tema Santidade Integral. E na lição de número 12, que é a lição como se está estudando no próximo domingo, dia 19 de março, vamos estar estudando o tema Uma Vida Cheia do Espírito. E o texto principal nos diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 1. O resumo da lição nos diz: Deus não prometeu uma vida sem aflições para quem é cheio do Espírito, mas Ele garante sua presença e consolo em todos os momentos, além da vida eterna. E o texto bíblico está registrado em Romanos capítulo 8, versículo de 1 a 4 e versículo 14 ao versículo 17, que diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. E a introdução nos diz: Paulo, escrevendo aos crentes que estavam em Roma, alertou e exortou a igreja a respeito dos conflitos internos entre os irmãos, entre os cristãos gentios e os judeus. Alguns gentios convertidos estavam cedendo ao apelo do legalismo,
Paulo reforça aos membros daquela igreja que aqueles que vivem uma vida cheia do Espírito Santo não vivem debaixo da condenação e nem segundo o legalismo. O apóstolo os incentivou a guardar a fé genuína em Jesus Cristo e serem cheios do Espírito Santo, apesar dos sofrimentos e angústias que estavam suportando naquele momento. E no primeiro tópico, traz o título A Lei do Espírito livra da lei do pecado e da morte. E no primeiro subtópico, não há condenação para os que estão em Cristo. No segundo subtópico, os que vivem no Espírito se interessam pelas coisas do Espírito. No terceiro tópico, traz o título A Herança da Vida no Espírito Santo. No primeiro subtópico, traz o título Todos os guiados pelo Espírito são filhos de Deus. No segundo subtópico, a redenção e a vida eterna com Deus. No terceiro subtópico, o Espírito Santo intercede por nós. No terceiro tópico, traz o título A Lei do Espírito é libertadora. E no primeiro subtópico, tudo contribui para o bem daqueles que estão sob a lei do Espírito. No segundo subtópico, não há condenação contra os eleitos de Deus. E vindo agora para o livro de apoio, no capítulo 12, que é o número da lição, traz o título Uma Vida Cheia do Espírito. E o texto bíblico nos diz: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque o que dantes conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Romanos capítulo 8, versículo de 1 a 4, versículo 14 a 17 e versículo 28 a 30. Paulo escreveu à igreja em Roma que tinha sérios conflitos internos entre os cristãos gentios e os judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Devido ao apego de alguns ao antigo legalismo, Paulo, como faz em boa parte da carta, no capítulo 8, reforça aos membros daquela igreja que aqueles que vivem uma vida cheia do Espírito não vivem debaixo da condenação. Paulo precisa consolá-los, incentivando a fé deles, apesar dos sofrimentos e angústias que não poderiam os separar do amor de Deus. A lei do Espírito em Cristo livra da lei do pecado e da morte. Não há condenação para os que estão em Cristo. Romanos capítulo 8, versículo de 1 a 4. Paulo destaca a segurança para aqueles que estão escondidos em Cristo. A pessoa que foi justificada pela fé na obra vicária de Cristo foi declarada justa e sua dívida foi quitada.
Todavia, existe uma condicional doravante, ela deve andar segundo o Espírito e não pode andar segundo a carne. A pessoa justificada deve cuidar para não voltar à condição de réu no tribunal de Deus, vivendo debaixo da lei, do pecado e da morte. Na nova situação diante de Deus, o cristão deve andar sob a lei do Espírito de vida, uma pessoa avivada espiritualmente falando. Muitas pessoas confundem uma pessoa avivada com manifestações externas e de dons espirituais. Mas Paulo deixa claro no seu segundo versículo, principalmente na carta aos Gálatas, que a pessoa avivada é aquela que tem vida espiritual manifestada pela presença do fruto do Espírito em sua vida, conforme registra Gálatas capítulo 5. Não é uma vida de aparência, mas de transformação comprovada mediante seu testemunho pessoal. Essa nova vida não poderia ser conquistada por meio da lei. Paulo diz que isso era impossível à lei, que foi visto anteriormente. Tinha a função de apontar o pecado e era incapaz de impedir seu efeito. Por isso, estava enferma pela carne. Então, é apresentado a grande revelação do Evangelho. O Deus que se fez semelhante à carne do pecado, ele não foi vencido pela lei da carne. Pelo contrário, a subjugou, fazendo a vontade do Pai e não cometendo pecados. Dessa forma, todos que conhecem o efeito do sacrifício de Cristo, pela fé, são justificados diante de Deus, portanto, livres da condenação. Os que vivem no Espírito se interessam pelas coisas do Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 5 a 13. Nessa perícope, a humanidade é dividida em dois tipos de pessoas, as que vivem segundo a carne e as que vivem segundo o Espírito. Para Paulo, viver segundo a carne é se entregar ao egoísmo, fazer de si um ídolo, bem como adorar outras pessoas, enquanto viver no Espírito e ser guiado pela vontade de Deus, revelada na palavra e pelo Espírito de Deus. As pessoas que vivem segundo a carne buscam atender os desejos da natureza carnal. Não tem um compromisso com o reino de Deus. Prioriza tudo para o atendimento de seu próprio eu. As demais pessoas lhe interessam se for atender algum projeto ou vontade pessoal. Caso contrário, são descartadas. O poder fascina essas pessoas de forma radical, pois lhe fornece uma vida de controle das demais pessoas, uma forma de se colocar no lugar de Deus, desejo satânico, e receber um tipo de adoração pelos seus subalternos. O poder possibilita que essas pessoas possam possuir outras na área sexual para atendimento de seus desejos eróticos. Uma prática do mal atrai outras da mesma origem, para se manter no poder e ter o domínio sobre os demais seres humanos. Acaba por se sujeitar às práticas ilegais para obter cada vez mais dinheiro. Essa vida meclófila não agrada a Deus, pelo contrário, traz inimizade contra Deus. O apóstolo é um bom exemplo de alguém que foi realmente transformado, uma mudança radical de atitudes e propósitos. Por mais que fosse religioso, antes de conhecer a Cristo, buscavam a vida de aparência e se manter entre aqueles que tinham o poder, independentemente do que fosse necessário fazer. Exemplo disso é o que registra o livro de Atos a partir do capítulo 6. No mínimo, o consentimento ao assassinato de líderes como Estevão e perseguições violentas em nome de Deus. Todavia, a partir do capítulo 9, vemos um outro ser humano que passa a priorizar o reino de Deus e fazer a vontade de Deus. Quem vive no Espírito tem prazer de fazer a vontade de Deus. Assim sempre verá Deus na face do outro, o seu próximo. Se algo vai prejudicar alguém, prefere não fazer, mesmo que sofra perdas como consequência. Interessante que o apóstolo faz
um elogio em tom de advertência. No versículo 9, ele diz que os destinatários não estavam na carne, mas no espírito. Mas ele não para por aí. Inclui uma condicional, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Provavelmente, o apóstolo estava alertando possíveis comportamentos carnais entre a comunidade de cristãos de Roma, em especial as pessoas que tinham vindo do judaísmo. Existe uma tendência de pessoas carnais se esconderem por detrás do legalismo. Os cristãos legalistas precisam de uma atenção especial, pois muitas vezes escondem sérios problemas espirituais sob a aparência de santidade e pureza. Para o ser humano, saber se anda na carne ou no espírito é somente observar o que mais tem alimentado em sua vida, as coisas que são da carne ou as que são do espírito. Paulo incentiva os cristãos a viverem segundo o espírito e ser gratos a Deus, como devedores ao Espírito pela mortificação das obras do corpo, que nos traz vida espiritual. A herança da vida no Espírito. Todos os guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Essa unidade literária é considerada o núcleo do capítulo 8, uma estrutura retórica atual que contém expressões relacionadas com a tradição judaica e também gregas helênicas. O que é de se esperar, considerando a formação cultural e intelectual do apóstolo, uma mescla entre as tradições judaicas e helênicas. O texto inicia com a definição da filiação divina como exclusiva para aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, ou seja, a filiação não é universal. Essa afirmação se torna polêmica para um ambiente não cristão, que tem todas as pessoas como filhos e filhas de Deus. Todavia, o apóstolo faz uma diferenciação ao afirmar que somente os que são guiados pelo Espírito de Deus têm esse privilégio. As demais pessoas são identificadas como as que têm o espírito de escravidão, ou seja, aquelas que são escravas da lei e do pecado e vivem debaixo do temor. Por mais que uma pessoa tenha uma aparente vida feliz debaixo dos deleite da carne, elas não têm a paz e o temor aflige a sua alma. Na realidade, por mais que o ser humano não queira reconhecer, sua alma clama por Deus, o Deus que não encontrarão nessa forma de vida. Por isso, o medo por falta de sentimento para a vida. No entanto, aqueles que vivem na submissão ao Espírito de Deus, guiados para fazer a vontade de Deus, sentem a paz com Deus que somente em Cristo pode ser alcançada. Segundo o apóstolo, essa paz é produzida pelo Espírito que testifica ao salvo que ele é filho de Deus. A este é permitido chamar Deus de Abba Pai. A fórmula Abba Pai, tem um texto aqui que eu não consigo pronunciar. Perdão aí. A fórmula, expressão máxima da revelação de Jesus com o Pai, é transferida também ao cristão salvo. Quando Paulo afirma que, como Jesus, as pessoas guiadas pelo Espírito também podem chamar Deus de Abba Pai, ele quer dizer que são verdadeiros filhos de Deus. Ele complementa dizendo que estes se constituem herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Imagina a herança que passa a ser outorgada a estes filhos. Paulo destaca que o sofrimento solidário com Cristo tem sua recompensa, pois da mesma forma que participa do sofrimento de Cristo, também será glorificado com ele. A redenção e a vida eterna. Romanos capítulo 8, versículo 18 a 25. A igreja primitiva sofreu muitas perseguições e sofrimentos por causa do evangelho. A igreja deve ter se alegrado ao ler essa confirmação paulina com tanta convicção. Tenho por certo de que o sofrimento por Cristo não seria em vão. A redenção é certa.
Nos escritos de Paulo fica evidente a certeza que ele tinha de uma vida eterna com Deus, mesmo no final de sua vida, quando muitos de seus companheiros o haviam abandonado, praticamente esquecidos em uma prisão úmida e fria, conforme cita 2 Timóteo capítulo 1, versículo 15. A morte como certa, ele continuava comprometido com a pregação do Evangelho e com a mesma confiança de que, após a sua execução, estaria nos braços de Deus. Essa confiança ele transferia para seus discípulos, conforme cita 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Para uma sociedade como a romana, que defendia a servidão ao fatalismo, a resposta de Paulo é de que o destino do ser humano depende de sua atitude diante de Deus. O determinismo paulino é para coisas concretas, ou seja, para as pessoas viverem no espírito, as aflições do presente não poderão se comparar com a glória que Deus tem preparado para eles na vida após a morte. Dessa forma, não somente a vida terrena, mas também a vida após a morte depende das atitudes do tempo presente. As atitudes das pessoas não somente definem seu futuro, mas também o futuro da natureza. Paulo afirma que toda a criação geme devido às ações dos seres humanos. Em nome do desenvolvimento e da tecnologia, muito se tem destruído da natureza e o resultado a sociedade está colhendo. Os principais países consumem os recursos naturais radicalmente em nome da economia e prejudicam os países subdesenvolvidos, que funcionam como receptores dos resíduos dos países ricos. Atualmente, muito se tem falado sobre sustentabilidade, mas o valor econômico financeiro tem influenciado muito nas decisões. Não se vê uma esperança de resolução dos problemas ou ecológicos em médio prazo, mas o apóstolo Paulo já anunciava uma redenção para toda a criação. Deus está atento não somente para as pessoas, também busca a redenção da natureza. Dessa forma, Deus também está observando como tratamos a natureza criada por Ele. Por fim, o apóstolo fala sobre a esperança. O que fazer quando um ser humano perde a esperança? Ela que dá sentido para a vida e motiva a caminhada, independentemente das circunstâncias e aflições. Muitos céticos questionam a fé cristã que defende a vida eterna com Deus, a encarnação de Deus, a ação de Deus no mundo, entre outras crenças, por não serem coisas que se possa ver e tocar. Paulo afirma que a esperança em coisas que se vê não é esperança, pois como poderá esperar o que se está vendo? Por isso, há necessidade de confiar em Deus, pois quando não se vê, é necessário esperar até que se tenha aos olhos o que se esperava. Deus é fiel e cumpre suas promessas. Confiemos nele, independentemente das circunstâncias. Vamos manter nossa caminhada de santidade até a glorificação final. O Espírito Santo intercede por nós. Versículos 26 e 27. Paulo, depois de afirmar que os cristãos precisavam ser pacientes diante das expectativas de uma redenção futura, perseverando frente às aflições e os mais diversos sofrimentos, ele apresenta o Consolador para auxiliar nessa perseverança. Nos momentos de aflições, em que não aparecem possibilidades visíveis de solução, as pessoas tendem a ficar inativas sem saber o que fazer. Nesse momento, toda ajuda é bem-vinda. Há indivíduos que aceitam ajudas até de pessoas que, em situações normais, não aceitariam. O desespero leva as pessoas a fazerem coisas inimagináveis. O cristão salvo também passa por momentos de aflições. O próprio Jesus fez essa afirmação em João capítulo 16, versículo 33.
Todavia, Paulo afirma que o cristão tem à sua disposição o Espírito Santo, inclusive para pedir em nosso favor por não sabermos o que convém. O cristão, por mais fiel que seja, nem sempre sabe o que lhe convém em determinada situação, principalmente de sofrimento e angústia. Afinal de contas, o cristão continua sendo humano, não vira super-homem com a conversão. Nesses momentos, o apóstolo afirma que o Espírito Santo toma a nossa causa, se coloca em nosso lugar, em empatia, para pedir por nós, mas sabendo que realmente é conveniente. Em linguagem figurada, Paulo afirma que o Espírito Santo chega a gemer ao nosso favor. Há momentos em que não há o que falar ou fazer, a não ser se render em adoração a Deus e esperar pelo renovo e refrigério de nossa alma. Se você está passando por um momento difícil em sua vida, experimente mergulhar no Espírito Santo de Deus e desfrute do refrigério que somente Ele pode dar. Mantenha uma conversa santa, separada e exclusiva com Deus, colocando diante dele todas as suas angústias. Ele cuidará de você. A lei do Espírito é libertadora. Tudo contribui para o bem daqueles que estão sob a lei do Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 28 a 30. Os cristãos romanos certamente questionavam o que estava acontecendo com eles. Para muitos, para não dizer todos, a conversão trouxe mais problemas do que era normal. Não bastasse os problemas com a sociedade, ainda restavam os problemas internos, como já vimos no início do livro, principalmente com os judeus cristãos que conduziam suas vidas pelo legalismo. O desenvolvimento da argumentação, às vezes repetitivo de Paulo sobre as questões entre o legalismo do judaísmo e o cristianismo demonstram como essa era uma dificuldade séria enfrentada pela igreja em Roma. Como entender isso? Ouve o evangelho, se entregam a Cristo, mas os sofrimentos e aflições não acabam, ao contrário, aumentam. E a libertação onde está? A experiência de Paulo lhe credenciava para aconselhar os cristãos que viviam em Roma e, por consequente, para a igreja de todos os tempos. Quantas mudanças ocorreram na vida do apóstolo? A. Aquele que perseguia passou a ser perseguido. B. Aquele que mandava açoitar recebeu diversos açoites. C. Aquele que usufruía dos status e conforto do poder passa a viver na dependência de outros. D. Aquele que convivia entre os membros do Sinédrio passa a viver com as pessoas das mais diversas classes sociais. O homem que passou pelas mais diversas diversidades e sofrimentos, mas sabia que estava no caminho certo, dentro da vontade de Deus. Ele podia dizer que tudo contribui para o bem das pessoas salvas em Cristo. Quantas pessoas tiveram sérios problemas em sua vida, a ponto de não visualizar uma saída e se sentir abandonada por Deus, e de repente o milagre acontece. Dessa forma, depois de tudo resolvido, é fácil perceber a mão de Deus dirigindo tudo. O apóstolo deveria ter vários exemplos como esse e com tranquilidade poderia orientar os cristãos em Roma. Paulo afirma que, além de Deus conduzir nossa vida no presente, ele garante que também já tem preparado para aqueles que estão sob a lei do Espírito que serão glorificados a exemplo de Cristo. Não há condenação contra os eleitos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 31 a 34. A perícope de Romanos capítulo 8, versículo 31 a 39 é um hino litúrgico que exalta o amor de Deus e culmina em uma confissão triunfante que se torna como uma espécie de conclusão de tudo que o apóstolo havia escrito até então. Exalta o amor divino como motivação para os cristãos em perseverarem firmes e seguros em Deus, mesmo em perigo de morte, a exemplo de Cristo. No primeiro verso da perícope, Paulo reforça aos cristãos romanos dizendo: Deus é por nós. Um conceito de Deus próximo e que age em defesa de seus filhos e filhas.
segundo a fé no Filho, que ele entregou por amor da humanidade. Um Deus que dá o próprio Filho por amor, o que negaria para os salvos? Tudo é dele, provém e retorna para ele. Mas ele não retém para si. Pelo contrário, dá gratuitamente aos seus. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Como vimos anteriormente, essa herança é específica para os filhos mediante a lei de Cristo. Que acusação esse Deus aceitaria contra os que foram justificados? Paulo reforça que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, o que havia afirmado no início do capítulo 8 de Romanos. É um paralelo de Isaías, capítulo 50, versículo 8 a 9. Independentemente de quem for o acusador, humano ou não tem poder sobre quem foi justificado por Deus. No caso dos cristãos romanos, eles tinham entre seus acusadores os pagãos incrédulos e os judeus legalistas, que se recusavam a reconhecer a justificação pela fé, como visto principalmente nos capítulos iniciais desse livro. Paulo parece ter a intenção de reforçar para não restar dúvidas de que eles realmente estavam justificados. Se Deus os justificou, quem poderia os condenar? Por isso, deveriam manter a vida em conformidade com a palavra. No capítulo 10, ele vai reforçar novamente que as pessoas que se entregaram a Cristo não devem temer acusação alguma, pois ele diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Paulo conclui ressaltando a intercessão divina de Cristo ressuscitado em favor do justificado. O terceiro capítulo do profeta Zacarias tem um exemplo semelhante de intercessão divina, quando na figura de um tribunal celeste, o acusador Satanás do sacerdote Josué é silenciado por Deus. Ao estudar Romanos capítulo 8, versículo 26, já vimos a intercessão divina exercida pelo Espírito Santo, inclusive com gemidos inexprimíveis que decodificam como convém nossas necessidades. Aqui no versículo 34, Paulo cumprimenta com a terceira pessoa da Trindade, afirmando que Cristo ressuscitado continua sendo o advogado do justificado. Não se deixe condenar por acusações levianas sobre o que Cristo já justificou e redimiu. Nada separa o salvo do amor de Cristo. Alguém que possui o privilégio citado na sessão anterior da proteção do próprio Deus, da intercessão divina a seu favor e da promessa de vida eterna com Deus, tudo gratuitamente como prova do amor divino, um Deus que se dá pela criatura, trocaria tudo isso por algo ou alguém? Em sua exposição, o apóstolo primeiro faz os seus destinatários pensar no privilégio que tinha como filhos e filhas de Deus. Depois, os desafia com o questionamento de quem ou o que poderia separar um salvo do amor de Cristo. Ele relaciona 7 possibilidades, mas não por acaso, pois as 7 fizeram parte da história do martírio cristão: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. Paulo sabia do que estava falando. Uma perícope do Evangelho de Lucas ajuda a entender um pouco mais o argumento de Paulo, quando ele identifica como bem-aventurados os pobres, os famintos, os perseguidos, os aflitos. Lucas capítulo 6, versículo 20 a 23. Como está escrito, Paulo recorre ao Antigo Testamento, mas especificamente em Salmos de número 44, versículo 22, para reforçar sua argumentação, o que ele faz 17 vezes na carta aos Romanos. Ele quer demonstrar que o sofrimento dos cristãos romanos não era novidade. Desde o início da história do povo de Deus até o presente momento, os eleitos sempre sofreram pelo amor a Deus. Aponta para o exemplo de Cristo
como aquele que sofreu e morreu, mas foi vitorioso com sua ressurreição. Chama os cristãos para se gloriarem na vitória de Cristo, como vitória de todos que creem nele. Em Cristo, somos mais que vencedores. Por esse motivo que o apóstolo afirma que nada poderá nos separar do amor de Cristo. Ele relaciona uma série de forças hostis, tanto no plano terreno e material: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, vidas e seus atrativos, morte e seus mistérios, como no plano espiritual, anjos e demônios, e no plano temporal, presente e futuro, até mesmo no plano espacial, altura e profundidade. Ele enfatiza que nenhuma delas poderá separar o verdadeiro salvo do amor de Cristo, palavra que devem ter encorajado a comunidade cristã em Roma a persistir na fé, mesmo diante de tantas adversidades. E a conclusão dessa lição nos diz assim: na lição deste domingo, com base no texto de Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo afirma que nada pode condenar ou pôr em dúvida quem já foi justificado e santificado por Deus em Cristo e mantém uma vida cheia do Espírito Santo. Quem tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador não vive mais debaixo da lei do pecado. Então, meus queridos, esse aqui foi então o subsídio do livro de apoio da lição de número 12, lição bíblica jovens, que trouxe aqui o subsídio do livro de apoio, que traz o título Uma Vida Cheia do Espírito. E na próxima semana, se o Senhor Jesus permitir, regressaremos aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 13, que vai ser a última lição desse trimestre, que vai trazer o título As Bênçãos de uma Vida Santificada. Então que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.